Olá, boa noite, a graça, a paz e as misericórdias do Senhor continue assistindo à sua igreja. Meus irmãos, hoje, dia 30 de setembro de 2021, estamos dando continuidade ao estudo sobre a Raabe, que era uma meretriz, que era uma prostituta, né? E aquilo que Deus fez na sua vida, que Deus continua a fazer em todos quantos chegam a Ele, não interessa, né, que tipo de pecado a pessoa tenha, tá? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Meus irmãos, hoje, além de tudo, estamos em festa, né? Hoje é o aniversário do nosso irmão Rafael, que se encontra na missão. Nós estamos prestes a ter, após esse período de pandemia, né? Estamos gradativamente voltando, né? E vamos ter um encontro de casais com Cristo, tá? Pela catedral. E hoje nosso irmão Rafael está numa missão em reunião com os grupos, né, de trabalho. Amém? Sejam muito, já estou vendo Princesinha de Jesus, estou vendo nossa irmã Lília. Olha, estou ficando sabido, viu, Lília? Está vendo? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Irmã Lígia, né, Lilian? Lígia, pronto. Vai tendo paciência com Graça e paz a todos vocês, minhas Amém. 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 Princesinha de Jesus só fica... Princesinha, beijo. É porque Amém. os meninos estão em aula, aí por isso que eu fico com o microfone ligado, mas eu estou ouvindo tudo, viu? Quando eu posso, eu estou aqui só no amém, no glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, né? Princesinha. Deus abençoe. Lígia, beijo. Mais uma vez, nosso irmão Rafael ficou de fazer uma comunicação conosco, né? Parabéns, meu irmão, e que Deus nos una muito mais. E lembre-se que aquilo que foi determinado está, não invalidará. As bênçãos que Deus tem reservada para a tua vida vão se cumprir, né? Que Deus te dê muito mais sabedoria, discernimento da sua palavra, né? Lhe amo muito, só tenho a lhe dizer isso. Mas, sem delongas, vamos orar. Nada nós fazemos sem oração. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida que estás nos concedendo, mais um dia de trabalho, de luta, de batalhas, mas também de vitórias. Pai, abençoas esse momento, abençoas a todos quanto nós estamos alcançando no dia de hoje e no porvir gradativamente através do Ministério Arca da Vida, esta pessoa que agora está nos ouvindo. Pai, faz por ela o que ela não pode fazer. Pai, Senhor, envias aqueles que nesta noite, Pai, tu escolheste para estarem conosco, partilhando, Pai, na sala de bate-papo. Coloca tuas palavras nos nossos lábios, edifica a tua igreja, fortalece, alegra, Pai, e assim confiamos a ti, certo da vitória, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nós, semana passada, analisamos, estamos dando continuidade, né, com relação à onipotência de Deus, onisciência, onipresença e soberania. Então, semana passada, nós concluímos, iniciamos a pergunta: o que Deus, que é onipotente, diz para você, para a sua igreja,
para todos quanto o buscam e que Deus está de braços abertos para te receber. Nós analisamos o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, né? Mas vamos repetir. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite, já que Deus faz, né, de como você possa estar se encontrando na sua vida, né, cansado, sem saber o que faça, achando que não tem mais jeito. E lembre-se que o Senhor, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente, que abriu o mar vermelho, seu povo passou a pé enxuto, que multiplicou os pães e os peixinhos, que fez cego voltar a enxergar, paralítico voltar a andar, que resgatou Raabe das trevas para a sua maravilhosa luz e glorificou o nome dele através da sua vida, vai fazer na tua vida. Lembre-se, não é à toa que você está nos ouvindo, tão somente aprecia que Jesus vai falar contigo. E aí, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, a nossa vida é um aprendizado que vai até o final de nossos dias. E o Senhor quer te ensinar a descansar nele, tá? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e dele depende todas as coisas. A nossa confiança não deve estar jamais no homem, na natureza humana, que é falha, que é pecaminosa, tá? Em doutores, né? Em muitos que se acham autossuficientes e que, na verdade, podem dormir e não acordar mais. Nossa confiança tem que estar no Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, a autoridade das autoridades, o Rei dos reis, o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, o Deus eterno. Então, por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor, que pode todas as coisas, nós descansamos. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não mais nós vivemos. Cristo passou a viver em nós. E este viver, de que agora vivemos pela fé, naquele que nos amou e se entregou por nós. É esse que te convida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Ainda respondendo esta pergunta, o que Deus diz, o que Deus, que é onipotente, diz para você. Isaías, capítulo 43, versículo 13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu sempre existi, eu sou Deus, eu não tenho começo nem tenho fim, né? E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? E aí, meus irmãos, eu trago como lição, eu tenho procurado aprender no Senhor, que tudo quanto nós viermos a fazer, primeiro, consagre ao Senhor. Tá? E quando nós estivermos orando, sempre peça, porque é para pedir, dai-se-vos-á, tá? Mas peça segundo a vontade plena de Deus. Porque a vontade plena de Deus é bênção.
E a vontade permissiva, muitas vezes, é dolorosa. Quase que sempre é dolorosa. Tá? Então, vamos lá. Ainda em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por orações, súplicas e ação de graças. Nós temos sempre martelado nesse versículo, orientando a igreja no sentido de que em tudo nós precisamos estar orando. A palavra de Deus, ela diz: orai sem cessar. E isso por quê? Porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão, tentando a quem possa tragar. Então, vigiai e orai, sem cessar. Ainda, meus irmãos, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52, diz: e Jesus, falando, disse-lhes: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, meus irmãos, o Senhor pergunta agora a você que abriu aí o YouTube, né? O Ministério Arca da Vida, que aproveitando o ensejo, se inscreva no canal e abra, porque nós já fizemos diversos estudos, e se você caminhar na orientação desses estudos, segundo a onipotência de Deus e a orientação do Espírito Santo, você nunca mais será o mesmo. Você irá caminhar por fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Né? E assim como ele fez, mais uma vez, esta pergunta, aquele cego de Jericó, cego de nascença, ele pergunta a você. Até o final do estudo desta noite, como sempre, nós vamos orar, prepara o teu coração, tá? E o Senhor está atento às tuas dores, às tuas petições, às tuas orações, às tuas necessidades. Lembre-se que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Há tempo para plantar, tempo para arar e tempo para colher. Não temais, nem vos espanteis com o rei da Síria, nem com toda a multidão que está com ele, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para guerrear as nossas guerras, e ele é a própria guerra. Portanto, descansa, não temas. Seja qual for o teu problema, não existem impossíveis para Deus. É isso que nós estamos querendo transmitir para fortalecer o teu coração. A verdade de Deus. Eu estou faltando a aula do Rafael. Henrique está tendo... Rafael está ligando. Nosso irmão Rafael. Vamos ver aí. Estamos lhe aguardando, Rafael, com muita alegria. Agora que estou lhe vendo, meu irmão. Pronto. Está ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Mais uma vez, parabéns, né? Peraí. Deus abençoe. Obrigado. Peraí que eu estou com uma figura aqui chamada Geraldo. Fala, Geraldo. Esqueça de trazer meu jornalzinho. Geraldo. Peraí, pastor.
Estamos aqui, pastor, na reunião do SCC. Já transmiti aqui. Deixa eu aqui um pouquinho para fora, que está um barulho arretado aqui. Só um minuto. E aí, meu filho? E agora foi lá para aquele rapaz. Eu sou que ele deu uma. Houve um problema aí de transmissão. Vamos dar continuidade, né? Rafael, mais uma vez, está numa missão, né? Está em reunião, nos preparativos para o encontro de casais com Cristo. Então, vamos dar continuidade. Pastor, melhorou. Opa! Acho que o som voltou aqui, estava desligado. Pronto. Vamos lá, Rafael. Bom, eu só quero dar uma mensagem rápida, né? Dizer que Amém. Estamos aqui, né, numa missão. Amém. Vamos, como é que se diz, buscar mais casais para Cristo, né? Amém. Deus me deu essa honra de estar fazendo esse trabalho junto com Patrícia. E vamos trabalhar, né? Trabalhar para Cristo aí. E, pastor, mais uma vez, lhe agradecer pelo seu carinho, né, de estar cuidando aí do nosso ministério, né, Arca da Vida. Amém. Que hoje vai ser mais uma aula abençoada. Né, e lhe agradecer tanto Amém. ao senhor como... Eu é que agradeço a Deus pela sua vida, por ter lhe conhecido, né? Hoje, nosso irmão em Cristo, mas, além de tudo, nosso amigo, tá? Que Deus nos una muito mais, tá? Que muito mais anos de vida nós tenhamos essa graça de Deus, você no convívio da Igreja do Senhor. Que o Senhor te dê toda a sabedoria do mundo com relação à sua palavra e que o nome dele muito mais venha a ser enaltecido e glorificado através da sua vida. Amém? Amém. Peraí que eu estou chamando uma pessoa aqui para fazer uma surpresinha rápida. Desculpe, meu pastor, eu estou Amém. Vamos lá. lhe atrapalhando, mas essa pessoa que vem aqui é uma peça importante no processo. Amém. Espera aí, só um minuto. Agora, pastor, vai ser surpresa agora. Olha só quem está aqui. Olá, gente, graça e paz. Oh, a graça e a paz. Bom revê-la. Bota no ouvido. Essa é a bênção que Deus colocou na vida de Rafael e vice-versa, né? Eu estava vendo a sua mensagem, uma mensagem muito condizente àquilo que Deus fez realmente na vida de Rafael e que ele escolheu, né, para a sua vida, para se unir, né, num só Espírito, num só batismo, num só Senhor e numa só fé, juntos em unidade como família, né, procurando glorificar o nome do Senhor, como vocês aí estão. Né? Então, com muita alegria, minha irmã Patrícia. Amém. Tá. Um beijo grande a todos. Deus abençoe as nossas vidas e todo esse ministério. Amém. 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 Pastor, não vamos lhe atrapalhar mais, viu? Estamos saindo. Lembrança a todos. Deus abençoe. Graça e paz, meu irmão. Rafa. Amém. Amém. Rafa, Deus te abençoe. Feliz aniversário. Dê um beijo aí grande também, Pato, viu? E que Deus complete a obra dele na sua vida. Grande é o mistério que ele tem com você. Continue buscando cada vez mais para a honra e glória do nome dele. Amém? Deus te abençoe. Amém. Estou saindo para não atrapalhar. Amém. Tchau. Vamos lá. Tchau. Mas seja sempre bem-vindo. Mas vamos lá. Dando continuidade, meus irmãos, Deus é onisciente.
O que quer dizer onisciente? A onisciência de Deus. Só Deus tem o passado, o presente e o porvir. Né? Então, só Deus tem a história das nossas vidas. Desde antes mesmo da fundação do mundo, Deus traçou, né, a nossa história. Tá? E é nele que nós devamos confiar plenamente as nossas vidas como um todo, as nossas famílias, a nossa profissão, o nosso caminhar até chegarmos na glória. Amém? Então, dando ainda continuidade, Deus é onipresente. Só Deus está em toda parte. Nós estamos aqui, Deus está aí com cada um dos nossos irmãos da sala de bate-papo, Deus está nos Estados Unidos, Deus está na Índia, Deus está em toda parte, porque Ele é onipresente. Nós vamos ter a oportunidade de fazer um estudo sobre angelologia, é o estudo dos anjos. Mas, na verdade, aproveitando o ensejo, os anjos não são onipresentes. Eles não têm o poder nem da onisciência, o atributo da onisciência, nem da onipresença. Tá? Eles são organizados, estão trabalhando em oposição ao nosso Deus, e como ele como oposicionista, o que ele quer fazer é matar, roubar, mentir, destruir, escravizar a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, Deus também é soberano. Tá? A soberania de Deus, onde muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Né? Pessoa, por exemplo, no meu caso, que Deus sabe como trabalhar cada uma das nossas naturezas. Tá? Nós pensamos que nós nos conhecemos, mas é Deus quem nos conhece. Então, no meu caso, por exemplo, né, dentre a soberania de Deus, entreguei minha vida a Jesus e entrei logo no deserto. Nós já fizemos o estudo do deserto. O deserto não é maldição. O deserto é a olaria de Deus. O deserto é a faculdade da vida que Deus ensina e nos prepara para vencermos o mundo. Então, no meu caso, Deus permitiu que tocasse nos meus bens materiais, não divide sua glória com ninguém. E isso por quê? Para que possamos entender que dele depende todas as coisas. A palavra de Deus diz: não confieis nas tuas riquezas, porque num minuto poderão criar asas. Isto está na palavra. Mas confia sim naquele que te deu riquezas, naquele que é o dono da vida, naquele que sustenta a tua vida, naquele que sustenta a tua família, naquele que tem um grande propósito na tua vida, que é te abençoar. Aconteça o que acontecer, aquilo que foi determinado está, não invalidará. Então, dentre a soberania de Deus, você entregou a sua vida a Jesus, começou a buscar ao Senhor, e Ele permitiu que teu marido te deixasse, que a tua mulher te deixasse. E Deus sabe como trabalhar. Ali,
né? Você começa a buscar o Deus que tudo pode. Você passou a ser uma intercessora do seu marido, tá? Ou mesmo do seu ex-marido, tá? Mas o Senhor vai glorificar o nome dele, te dando o mesmo marido renovado. Ou aquele que Deus já reservou para que você glorifique o nome dele em unidade com esta vida, tá? Aquele que Deus uniu, não separe o homem, tá? Mas também tem uma coisa que eu quero relatar. Deus não pede conta do passado. Deus pede conta do presente e do porvir. Não interessa, um minuto atrás, a tua nem a minha transgressão. Interessa o arrepender-se. Arrependei-vos e buscai ao Senhor. Essa é a realidade. O Senhor estará sempre de braços abertos. Quantas vezes Deus perdoar? 7? 70 vezes 7. O perdão de Deus é infinito. Mas precisamos saber que o pai corrige o filho que ama. É essa a realidade. Tá? Uma coisa muito séria que eu tenho ministrado é que o amor de Deus, isso serve para os ímpios, para todos quanto são adúlteros da palavra. O amor de Deus salva, cura, liberta, coloca no leito, aleja e mata, porque ele é o dono da vida. Amém? Mas vamos dando continuidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica bem à vontade. Nossa irmã Princesinha de Jesus, nossa irmã Lígia, olha, estão ficando sabidos, está vendo, Lígia? Podemos dar continuidade? Minha bênção? Tem alguma palavra? Agora. Olhe. Eu gostaria de ler aqui o seguinte. Isaías 43, 12, ou 2, que fala assim: quando passares, o Todo-Poderoso é franco em dizer abertamente que a jornada da fé não é fácil. Ele assegura que o seu povo enfrentará adversidades ilustradas pelas águas, pelos rios e pelo fogo. Cada elemento tipifica um tipo de situação. As águas representam os desafios do cotidiano, aqueles problemas que continuamente surgem para aborrecer e roubar a paz. Os rios denotam as lutas duradouras, que insistem em permanecer apesar da nossa resistência, por isso elas exigem mais perseverança e força. Esses problemas são como as correntezas de um rio que tentam arrastar as pessoas para a morte. Já o fogo representa o mais elevado grau de tribulação. São circunstâncias e provas que nos fazem pensar que tudo está perdido. Mas, normalmente, esse tipo de aflição só vem para aqueles que são experientes nas águas e nos rios, isto é, para pessoas que, pela fé, vencem seus desertos espirituais dia após dia. Porém, não importa que tipo de problema venhamos enfrentar, Deus promete estar conosco para nos socorrer. Com Ele, todo o sabor se torna leve e momentâneo e produz eterno peso de glória. Eu te amei. O Todo-Poderoso apresenta o motivo pelo qual defende seu povo e diz que jamais o abandonará, visto que fostes precioso aos meus olhos, e eu te amei. O amor de Deus pelo homem foi comprovado pela sua dedicação em tentar manter, ao longo dos séculos, um relacionamento com ele.
O Senhor devota mais afeição à humanidade do que as demais obras, a ponto de sacrificar seu Filho unigênito por ela. Por isso, o soberano pode determinar em seus preceitos que as pessoas também o amem com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. O amor de Deus é definido por fidelidade absoluta, entrega e sacrifício. E, para terminar essa palavra, diz: agindo eu, quem me impedirá? Quando o Altíssimo age, não há força humana que possa impedir ou dificultar o seu propósito. Quem em todo o universo pode lhe fazer oposição? Quem pode colocar obstáculos para atrasar a conclusão de suas obras? Sua palavra é uma ordem expressa de autoridade que determina livramento, justiça e vitória em qualquer situação. Ou seja, eu li esses versículos onde ele diz tudo aquilo que o pastor Paulo acabou de ler em cima e falar sobre a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, sobre a soberania dele, e também que Deus ele realmente não faz acepção de pessoas, né? Quando nós nos rendemos por inteiro a Ele, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, em todas as áreas da nossa vida, e Ele nos ensina que Ele está conosco, mas Ele também nos deixa claro que vamos ter tribulações, vamos passar pelas águas, vamos passar pelos fogos, vamos passar por situações, não como castigo de Deus, mas porque Deus quer fazer de cada um de nós crentes maduros, aqueles que, apesar das circunstâncias, sempre estão alegres, agradecendo a Deus, né, por todas as circunstâncias, porque sabe que Deus tem um propósito bom, perfeito e agradável. Então, era essa palavra que eu queria ler aqui, essa explicação, para nos fortalecer mais ainda e testificar daquilo que o pastor Paulo já nos trouxe até aqui. Que Deus abençoe. Amém! E enriqueceu bastante o estudo. E assim nós vamos dar continuidade, né? Então, ainda falando na soberania de Deus, Deus não deve satisfações a seu ninguém. Ele faz tudo segundo os seus propósitos e vontade. Mas a vontade de Deus sempre é abençoar. Apesar dos pesares, muitas vezes nós não entendemos, mas o intuito é transformar a adversidade em bênção. Essa é a realidade. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Eu ainda queria concluir falando lá em Filipenses 4, do 6 ao 9, como o senhor já falou também, mas eu quero dizer que ele fala o seguinte: não estejais inquietos. A ansiedade é um perigo na vida do cristão, pois é causada única e exclusivamente pela dúvida. Toda pessoa ansiosa não crê na providência divina, justamente porque as dúvidas estão em alta e a fé em baixa. Aí está a razão pela qual agem movidos pelas emoções, aumentando ainda mais o seu sofrimento. A fé plena e a confiança na palavra de Deus são um segredo para eliminar as ansiedades e as preocupações causadas pelos problemas. Enquanto a fé sobrenatural nasce de Deus, a dúvida nasce do diabo. A paz que excede todo entendimento é divina e independe de circunstâncias. Não se trata de um bem-estar emocional, mas de uma tranquilidade na alma que não se abala, ainda que ao redor tudo pareça desmoronar. Essa paz que vem de Deus é consequência de uma confiança completa nele. Além de nos dar a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, essa paz guarda o nosso coração da angústia e a nossa mente das preocupações. Nisso pensai, os pensamentos determinam as nossas ações, e as nossas ações trazem o bem e o mal para a nossa vida. Por isso, precisamos ter cuidado para não permitirmos que ideias inúteis se apossem da nossa mente. Não podemos impedir que maus pensamentos rodeiem nossa cabeça, mas podemos impedir que se instalem nela. Paulo orienta que tudo o que tivermos de pensar esteja de acordo com a justiça e com a santidade do Senhor. Portanto, o grande segredo para uma vida de comunhão com Deus
é ocupar a nossa mente com os seus pensamentos, ou seja, os pensamentos de Deus, com a sua palavra. Se a nossa cabeça estiver cheia de inspirações divinas, não haverá espaço para pensamentos ruins. Amém. Amém. E aqui diz, antes todas as coisas, as diversas experiências de Paulo fizeram alcançar a maturidade espiritual e o aperfeiçoamento da sua fé. Ao dizer que podia todas as coisas, o apóstolo não estava se considerando forte ou superior aos outros, e sim confiante em Deus, uma vez que já havia vencido todas as dificuldades que havia enfrentado. Como um soldado experiente que aprendeu a sobreviver em meio à guerra, Paulo se sentia pronto até para morrer. Isso não vinha dele mesmo, mas do Espírito Santo que nele habitava. O apóstolo dependia do poder do Altíssimo e o mesmo devemos fazer. Para isso, é necessário que a fé seja colocada em prática. Não a fé natural, mas a fé viva e verdadeira, concedida àqueles que obedecem e creem na palavra de Deus. Amém? É aquela questão de a gente viver um dia de cada vez e procurar descansar realmente no Senhor. As tribulações vêm, o Senhor já disse, mas Ele disse que a gente devia ter bom ânimo porque Ele está conosco. Né? Então, por mais difícil que sejam as circunstâncias, a gente precisa olhar para o Senhor. Até porque você não pode fazer, nós estamos à noite, você não pode fazer amanhecer o dia, porque estamos no início de uma noite ainda. Então, o dia só vai ser dia quando for dia. Então, é isso que o Senhor quer, que a gente confie mais, que a gente descanse mais, que a gente exerça muito mais a nossa fé, né, no Senhor, independente das circunstâncias, por mais que sejam as coisas difíceis, mas a gente saber que se está passando, se está vivenciando essa experiência, é porque vai cooperar para o nosso bem, e que todos os propósitos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Isso é o que Deus tem me ensinado muito durante a minha caminhada e principalmente nos últimos dias. Que Deus abençoe. Glória a Deus. É isso aí. Mais uma vez, enriqueceu bastante o assunto que nós estamos abordando. Então, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele chama para a salvação a todos. Ladrões, assassinos, imorais, hipócritas, feiticeiros, maldizentes, prostitutos, prostitutas, né? Afeminados, lésbicas, mentirosos, adúlteros, como um todo. Venham como estivermos. E aí, no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 3, diz, por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não existe um justo sequer na terra. Todos pecaram e destituídos, afastados, estão da presença gloriosa de Deus. E só existe uma maneira de nós voltarmos ao primeiro amor, através da entrega das nossas vidas, aquele que pagou o preço de cruz para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que está falando contigo nesse momento. Você que abriu aí o YouTube, tá? E que entrou no Ministério Arca da Vida, o Senhor marcou esse encontro contigo. E ainda, Romanos capítulo 5, versículo 20, diz, veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei veio para que pudéssemos ter entendimento, né? Entendimento do certo e do errado. Ao mesmo tempo, estamos vivendo o período da graça, que é o favor imerecido de Deus. Tá? Esse período que estamos vivendo, na verdade,
eu já falei sobre isso, mas quero chamar a atenção, mais uma vez, da igreja, de que a graça é muito mais rigorosa. Por quê? Porque pecamos por pensamentos, palavras, obras e omissões. No caso da lei, nós tínhamos que ser pegos, tá? No ato, tá? Do pecado, ou por 2 ou 3 testemunhas. No nosso caso, nós não precisamos, aliás, ninguém precisa apontar o erro de seu ninguém. Além de tudo, a própria palavra de Deus diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Mas examine-se o homem a si mesmo. O Espírito Santo de Deus, que passou a habitar em nós, nos convence sempre do erro, do juízo e do pecado. Então, nós sabemos se estamos mentindo, se estamos roubando, se estamos adulterando, se estamos fazendo falcatruas, se estamos querendo o mal do nosso próximo. E aí, meus irmãos, eu, você, podemos enganar ao mundo, mas a Deus ninguém engana. Amém? E aí? Vamos fazer mais uma vez uma ilustração sobre quem era Raabe. Veja a introdução que nós fizemos, tá? Para chegarmos ao verdadeiro assunto daquilo de que Deus fez acontecer na vida de onde mais existia pecado. Trazendo para os dias de hoje lições de que não interessa o que você fez. Apenas arrepende-te e entrega a tua vida ao Senhor. Amém? E aí, vamos lá. Raabe é uma personagem do Antigo Testamento da Bíblia, que, segundo o livro de Josué, teria sido uma prostituta que morava nos muros da cidade de Jericó. Raabe tomou conhecimento dos feitos de Deus, do Deus dos hebreus, que os salvou das mãos dos seus inimigos e, crendo, colocou no seu coração o propósito de tê-lo como seu Deus. Então, nós vemos aí a fé em ação, porque fé sem as obras, ela é morta. Em primeiro lugar, Raabe colocou no seu coração receber este Deus, que é o mesmo que está falando contigo. Receba Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? Ali como a própria Raabe recebeu, apesar do Antigo Testamento, mas sabendo que o Deus Trino nunca se separou. Tá? Ali ela recebeu o Pai, o Filho e o próprio Espírito. Né? Ela recebeu o Deus na sua vida. Pela fé, ela disse: eu quero esse Deus para mim. Tá? E aí, dando continuidade, Raabe era uma jovem que vivia em Jericó na época em que Israel se preparava para conquistar Canaã, sobre a liderança de Josué. As notícias das pragas que destruíram o Egito e também da maneira como o exército de Faraó se afogara no Mar Vermelho havia
chegado à cidade. E todo o povo de Jericó estava amedrontado e em fraco preparo para lutar contra Israel. Não foi diferente, né? Com uma grande diferença, tá? Na vida de Raabe. Porque Raabe, ela colocou no seu coração não temer, porque confiara nesse Deus que enviou as 10 pragas do Egito, né? Praga das rãs, transformou, a primeira foi transformar a água em sangue, praga dos gafanhotos, o final, a praga da morte dos primogênitos. Então, ela disse, esse Deus tudo pode, tá? E eu nada vou temer, eu estou entregue a ele. E não é diferente nos dias de hoje. Raabe, dando continuidade, tinha sua casa construída sobre a larga muralha de Jericó. Existiam muros, para você ter uma ideia de onde, em cima deste muro, tá, se dava para construir uma casa como a da própria Raabe, que era construída em cima do muro. Tá? Ela era uma prostituta cultural, o que era comum na sua época, nos países pagãos de Canaã. Então, era muito grave quando a prostituta Raabe se deitava com o homem, ela ali estava cultuando ao Deus pagão, aos deuses pagãos. Né? E muito mais grave para o próprio Deus dos exércitos, porque não somente ela, mas todos ali que andavam errantes segundo a lei de Deus, tá? Ela se prostituía, glorificando o Deus falso, o Deus pagão. Tá? Era a pior forma de prostituição, pois tinha sanção religiosa. Então, ela se sentia tranquila, como os demais se sentiam tranquilos, né? Que é isso que o inimigo faz. Tá? Homens e mulheres se entregavam aos rituais imorais, né, dos deuses pagãos, da fertilidade, como forma de culto aceitável. Né? Não está sendo em outro patamar diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós vemos aí igrejas, entre aspas, sendo implantadas, tá? Igrejas como no passado, igrejas que são lideradas pelos homossexuais, pelas lésbicas, tá? E ali tenho certeza de uma coisa, que não é cultuando ao Deus dos exércitos, ao Deus da salvação, tá? Mas sim deuses também pagãos. Chama um Jesus que não é o Jesus. Chama um Deus trino que não é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque o que se prega, o que se vivencia é completamente anticristo.
antidoutrina de Deus. Então, chama-se uma seita e não uma religião. Religião, o vocábulo religião, é aquilo que religa o homem a Deus. E se estiver fora da palavra de Deus, não é religião. Não vai religar. É uma seita. Assim como no passado. E aí, meus irmãos, os pais entregavam com prazer suas filhas para sacrifícios ou para esses rituais malignos e sexuais, crendo que estavam agindo da maneira mais correta e santa. Era a vida em Jericó. Era a cultura em Canaã. Então, em contrapartida, a lei que o Senhor dera a Moisés proibia o pai prostituir sua filha. Assim são as leis que nós bem conhecemos, né? Na palavra de Deus, que é a boca de Deus, a orientação de Deus, tá? E essas igrejas de seitas, e não de igrejas do Senhor, tá? Vem cultuando e agregando muitos que estão perdidos. Embora vale salientar de que Deus está de braços abertos, tá? Para receber todos esses infratores. Eu, pastor Paulo Coelho, não sou melhor do que essa pastora ou pastor de deuses pagãos. É preciso, sim, que haja arrependimento, que haja uma entrega ao Deus verdadeiro. É a única coisa que precisa para que os nossos pecados sejam perdoados e o Senhor dizer, dos teus pecados, não lembro mais. Em Levíticos, capítulo 19, versículo 29, diz, não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Que o sacerdote não se case com uma prostituta. Esta era a orientação da lei de Deus. Em Levíticos, capítulo 21, versículo 14, diz, viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostitutas, estas não tomará, mas tomará sim virgens do seu povo, tomará por mulher. A penalidade imposta para esse pecado era a morte por apedrejamento, ou ser queimada em fogueira, no caso da filha do sacerdote. Quer dizer, se a filha do sacerdote veredasse por este caminho de prostituição, o Senhor não faz acepção de pessoas. O fim dela seria morte por apedrejamento ou queimada no fogo. Aí de Levítico, capítulo 21, versículo 9, diz, e quando a filha de um sacerdote começar a
prostituir-se, profana a seu pai. Olha aqui, com fogo será queimada. Então, ela era morta, queimada ou apedrejada. Da mesma forma, nos dias de hoje, Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser pastor, mulher de pastor, filho, neto, seja o que for. Tá? O Senhor, Ele nos tem em amor, tanto aquele que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, quanto aquele que já se entregou. Apenas a palavra de Deus, ela só se cumpre. Nós temos o livre arbítrio de sermos resgatados ou não. Amém? Ainda dando continuidade, o dinheiro ganho com a prostituição era proibido para entrar no templo como oferta ao Senhor. Tá? E isso era a coisa mais certa, né? É como, por exemplo, na igreja, nos dias de hoje, está recebendo dinheiro da prostituição para manutenção da casa de Deus. Isso não existe. Primeiro que o dono do ouro e da prata é o próprio Senhor. Deus não precisa do dinheiro de ninguém, tudo é dele, ele quer a nossa fidelidade. Tá? Quando nós devolvemos o dízimo, estamos sendo fiéis. Estamos sendo fiéis ao Senhor, obedecendo uma ordenança, né, de Deus. Tá? E isso muito alegra o coração de Deus. Tá? E ainda, em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 17 e 18, diz: não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Tá? Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor, do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Apesar de tudo, a misericórdia de Deus alcançou o coração daquela jovem de Jericó. Sua cidade estava condenada. O que ela fazia era abominável diante do Santo Deus. De acordo com a Bíblia Sagrada, Raabe teria que se convertido. Aliás, perdão, Raabe teria se convertido a Deus antes de ter ajudado os espiões israelitas e da invasão da cidade, hospedando-os em sua casa. Né? Então, claro, nossa irmã Raabe, antes da invasão, né, que houve na cidade, Raabe já havia colocado no coração dela servir, se entregar completamente ao Deus dos hebreus, ao Deus dos israelitas. Tá? Então, ela ali estava fixa no Deus dos exércitos e nada temia, nem a morte. Tá? Um exemplo que Deus não faz acepção de pessoas. Em Hebreus, capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé.
cita apenas duas mulheres pelo nome, Sara, a esposa de Abraão, e a própria Raabe. Por exemplo, em Hebreus 11:11 diz, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, você que possa ser estéril, o Senhor mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Além da idade de Sara, de 90 anos, que não tinha mais a saúde da mulher, ela por si era estéril. Mas, operando eu, quem impedirá? O Senhor dos Exércitos, antes mesmo da fundação do mundo, já havia escolhido a própria Raabe. E aqui está. E Raabe, uma meretriz de Jericó, que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 31, que diz, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Nós vamos concluir essa reflexão aqui agora. Tá? Sara era uma mulher temente a Deus, esposa do fundador do povo hebreu. E Deus usou seu corpo, consagrando para dar à luz a Isaque. Vamos agora para Raabe. Raabe, por sua vez, era uma gentia, ímpia, que adorava a deuses estranhos e vendia seu corpo. Em termos humanos, não tinham nada em comum, mas, do ponto de vista divino, Sara e Raabe compartilhavam a coisa mais importante da vida. As duas exercitavam a fé salvadora no verdadeiro Deus da vida. O Deus eterno. Aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aqui mostra claramente de que Deus não faz acepção de pessoas. Nem do ladrão, nem do assassino, nem do médico, nem do empresário. O ladrão, o assassino, o médico, o empresário, todos, através do pecado original, se afastaram da glória de Deus, assim como o pastor Paulo, assim como você. Amém? Meus irmãos, como todos já conhecem, aqueles que nós estão nos acompanhando, nosso intuito não é correr, mas sim procurar fazer entender o propósito de Deus para nossas vidas, fortalecer a nossa fé, tá? E eu quero, mais uma vez, perguntar à minha metade se tem ou alguém quer fazer alguma reflexão ao meu pescoço. Dona Cristina Coelho. Seu pescoço já está com um pouquinho de torcicolo. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio. Mas pastor, eu não tenho nada a acrescentar, porque eu acho que foi tudo muito bem explicado, não deixou dúvida, a não ser enriquecimento para cada um de nós. Eu agradeço a Deus por essa noite, pelo estudo, e desde já quero me despedir de todo mundo, que eu sei que já está caminhando para o final. Que Deus continue abençoando. E, gente, firme e forte no Senhor, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel, Ele não vai ser fiel, Ele é fiel.
a mim e a você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não temas, porque Deus não olha as circunstâncias, mas firme os seus passos na pegada de Jesus. Cada um de nós somos muito amados do Senhor. Então, descansa o teu coração, porque tudo que tu estás vivenciando faz parte do propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então, não temas, não temas. Confia tão somente e espera no Senhor, porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Amém? Amém. Você não está sozinha. Deus é contigo todos os momentos. 24 horas. Ele está atento. Ele está vigilante. Ele está cuidando. Ele está provendo. Está te fortalecendo. Está te dando livramento. E está mostrando que Ele é Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Amém. E para que todos vejam como Deus, a soberania de Deus como é. O Senhor disse, olha, hoje quem vai concluir com a oração é o pescoço. É o pescoço quem vai concluir com a oração, com torcicolo, com tudo mais, tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse é o momento, né, de cultuarmos ao Senhor através dos dízimos e das ofertas alçadas. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né, pela vida, mais uma vez, do nosso irmão Rafael, pelo nosso irmão Henrique, tá? Que tem, com tanto carinho e amor, né, colocado a sua própria empresa, jornalista Henrique, e que tem nos prestigiado. Também agradecer a Deus pelo nosso pastor Elias Alves, que tem aberto as portas da igreja para o Ministério Arca da Vida. Isso tudo vem de Deus, né? Portanto, meus irmãos, sem delongas, trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim. Não canso de trazer esta verdade, tá? O Senhor não precisa do meu nem do teu dinheiro. Ele quer a tua fidelidade. Você que iniciou hoje que Deus começou a te alcançar, você que abriu aí o YouTube e estamos partilhando, tá? Faça um depósito de uma oferta de amor. O dízimo, se você ainda não faz parte de nenhuma igreja, tá? Você pode depositar o seu dízimo. Mas se você faz parte de alguma congregação, deposite seu dízimo na igreja que você congrega. Agora, não impede de você nos trazer uma oferta de gratidão, tá? Graças a Deus, a nossa igreja, o prédio é próprio, mas nós temos despesas altíssimas, com energia, com funcionário, né? Com a própria doação de cestas básicas, e tudo vem do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, Deus te abençoe, está aí o QR Code, você pode fazer sua oferta em nome de Jesus. Mas vamos para os finais. Nossa irmã Cristina, cada um que está nos ouvir, você que abriu aí, né, o YouTube e está partilhando desta aula, né, o impossível dos homens é possível para Deus. Apresenta agora as tuas dificuldades, assim como eu, pastor Paulo Coelho, vou apresentar aqui em espírito, e a nossa irmã Cristina que vai nos elevar em oração. Nossa irmã Cristina. Pastor Paulo, gente, antes de fazer a oração, eu quero trazer à memória o que nós já conhecemos, mas que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
O texto apresenta a fé como a única virtude capaz de aprovar e justificar a alma diante de Deus. Logo, toda a vida física e espiritual deve ser apoiada sobre ela. Devido à fundamental importância da fé, o Espírito Santo mostra a qualidade e os efeitos poderosos que ela produz na vida de homens e de mulheres do passado. O poder do Altíssimo é revelado no testemunho dessas pessoas que ecoam em todo o mundo, até hoje, para servir de exemplo a nós. Elas alcançaram as promessas divinas mediante o exercício da fé, ou seja, pela obediência à voz de Deus. Por isso, fizeram história. Todavia, ele continua em busca de pessoas despojadas e ousadas em sua fé, que se disponibilizem com a sinceridade mediante uma entrega real ao Senhor Jesus. Esse é o tipo de fé que provoca milagres, vence obstáculos e, sobretudo, produz salvação. Então, oremos. Pai amado, Pai querido, nós queremos, meu querido Espírito Santo, engrandecer o teu nome e te agradecer pela tua existência. E, principalmente, Pai, te agradecer por esse momento onde aprendemos um pouco mais de ti. Pai amado, visita nesse momento cada um dos teus filhos e tuas filhas que estão nos acompanhando por essa live, Senhor. Pai, eu não conheço essas vidas como tu conheces, nem elas mesmas se conhecem, mas tu sabes aquilo que tu determinaste para cada uma delas, tanto individualmente como família. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua bênção sobrenatural desça sobre essas vidas, renovando a sua fé, fortalecendo e sustentando cada uma delas em ti. Pai, a tua palavra nos ensina que nada é fácil, Senhor, mas contigo nós podemos todas as coisas, porque é tu que nos fortalece, é tu que nos renova, é tu que nos levanta. Então, nesta noite, nós queremos te agradecer por esse estudo e por cada uma dessas vidas, Pai. Pai querido, Pai amado, ensina a elas a descansar em ti, a cada um de nós, Pai, porque sem ti nada somos. Nós somos seres humanos limitados. Ai de nós se não for Espírito Santo, a tua presença na nossa vida. Mas também nós temos ciência, Senhor, que é preciso que nós abramos o nosso coração para que a tua glória possa penetrar nas nossas vidas e todos vejam a tua existência e o teu poder agindo através de nós. Continua, Espírito Santo, usando a cada um de nós para a honra e glória do teu nome. Abraça a alma dos teus filhos, das tuas filhas, nos renovando e nos sustentando com a destra da tua justiça. E derrama sobre cada um de nós da tua alegria, Pai Santo. Amém, e a tua alegria, ela é a nossa força. Despede a cada um de nós com a noite tranquila, recuperando as nossas energias e as nossas forças para um novo dia que está prestes a raiar. Obrigada pelo privilégio de interceder e de poder participar junto com o meu varão desses estudos. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, pelo qual oramos e já te agradecemos. Amém. Boa noite e beijo em todos, em nome de Jesus. Amém!